Olá, estamos de volta com a segunda parte do podcast com a Mari. Esse projeto está dentro da arte de tomar decisões. Conheça a arte de tomar decisões. Meu site está aí, nós trabalhamos com mentoria de pessoas, de equipes, treinamentos, há um masterclass estruturado que vincula todo o projeto em cima de uma oportunidade de melhoria no processo decisório das pessoas. Isso com certeza pode alavancar uma organização. Mas agora vamos voltar lá para a nossa conversa com a Mari. Nós estamos falando sobre liderança. E tem uma coisa aqui que eu gostaria de colocar, Mari. É o seguinte, eu quando dou aula para os meus alunos, eu sempre pergunto, quem aqui não é líder? E sempre tem um ou dois que levantam a mão, eu acabo dizendo que não são líderes. E a pergunta que eu faço para ele, eu falo, me conta uma coisa, essa camisa que você está vestindo aí, quem foi que decidiu pôr? Foi você ou te mandaram fazer isso? Não, fui eu que decidi. Bom, se você tomou uma decisão e essa decisão foi de fato implementada, queira você ou não, isso é uma atitude de liderança. Saiba que a liderança é como andar, todo mundo anda. Só que alguém anda, alguém corre, alguém faz 100 metros rasos em 10 segundos. Para isso precisa de treinamento. Treinamento precisa de treinadores, não é isso? Mari, a ideia toda é a seguinte, você concorda comigo que todo mundo em algum momento é líder? Você concorda que todo mundo, em tese, pode ser treinado para ter uma liderança específica em determinado momento? Existem os líderes políticos, existem os líderes de equipes de futebol, existem outros tipos de líderes. O que você acha disso, de todo mundo ser líder, essa minha afirmação? Então, é assim, ó, na minha opinião, algumas pessoas, né, eu acredito que algumas pessoas já nascem com esta característica, por exemplo, de liderança, por exemplo, de vendas, por exemplo, de negociação. Algumas pessoas já têm isso nato. Antigamente, eu acreditava que não era treinável. E aí, com o tempo, conhecendo mais o mercado, conhecendo mais as pessoas e, principalmente, treinando essas pessoas, eu aprendi que sim, qualquer pessoa pode aprender a ser um bom vendedor e, principalmente, aprender a ser um bom líder, desde que ele realmente queira. Se ele quiser, existem técnicas, existem ferramentas que vão te deixar atento a algumas características que você deve trabalhar em você para que você realmente seja um bom líder. E isso indifere de você ter, de novo, né, ter no teu contrato de trabalho que você é um líder. Ter esta característica de liderança é muito bacana em qualquer coisa que você faça. Se você vai, por exemplo, eu vou juntar meus amigos, juntar minha família para ir viajar, tem que ter um líder. E que se tem que ter um líder, seja você esse líder. Porque aí você já vai treinando, né, a sua mente, você já vai treinando para quando você tiver uma oportunidade de ser um líder na tua empresa, no teu trabalho, o seu cérebro já está preparado para aquele caminho neural, sabe? Para aquele caminho que um bom líder faz. Então, assim, vamos começar a treinar isso em ambientes que, a princípio, não exijam isso da gente. Se eu tenho que jantar com a minha família, com meu marido, com os meus filhos, deixa eu tomar a liderança e ajudar nessas decisões, convencer essas pessoas que estão comigo de que a minha sugestão é a melhor. E tudo isso, sim, é um treino. É um treino eu aprender a ser líder, é um treino eu aprender a ser vendedor. E, principalmente, assim, se eu já sou um gerente e eu ainda preciso treinar mais esse minha parte, né, esse meu lado de liderança ainda está deficiente, eu vou começar a treinar e eu vou ver dentro do meu time quem é esse líder, porque sempre tem você, gerente, líder, mas também no teu time, dependendo do tamanho do teu time, vai ter alguém ali abaixo de você que também é um líder. Então, em vez de tirar essa pessoa do seu time, se aproxime dele, né? Use esta característica dele a teu favor também, enquanto você não está craque, ou mesmo quando você já é craque, já usa essa pessoa para que ajude você a convencer o time de uma direção que às vezes é uma direção diferente, né? Às vezes o time precisa de uma motivação e quem vai dar essa motivação? É o líder.
você ou alguma pessoa que está abaixo de você. Se essa outra pessoa que está abaixo de você, que tem essa característica de liderança, não estiver fechada com você, às vezes você tenta puxar o time para um lado e essa outra pessoa para outro. E aí quem tiver mais essa habilidade vai ganhar, e aí todo mundo perde. Perde você, que é um líder, que é um gestor, perde o time e principalmente perde a empresa, né? Não tem vencedor. É verdade, e é interessante essa sua colocação, porque você alertou um negócio interessante. Nós temos o talento, né? E a técnica pode fazer a gente ficar muito melhor. Então, é treinável, nós podemos nos transformar em líderes. E esta liderança, obviamente, ela está vinculada àquilo que você faz. Os líderes são distintos e diferentes, mas é interessante, porque o líder, o que ele faz, em última análise, é negociar com os liderados, né? É um processo de negociação que acontece aí, muito parecido, às vezes, com o processo de venda, com o processo comercial, com toda essa negociação que a gente faz o tempo inteiro. Nós negociamos todo o tempo, né? Onde senta, onde faz, quem vai, a temperatura do ar-condicionado, etc, etc. Nós estamos sempre negociando. E o processo de negociação acaba suportando, o processo da negociação, né? Ele acaba suportando isso tudo. Como é que você vê esse processo de negociação? Fala um pouco disso para a gente, você que treina o pessoal que está lá na ponta, fazendo toda a parte comercial. Como é que a negociação entra? Então, é assim, a base, né? Assim, o alicerce de tudo, de uma boa negociação, é um ganha-ganha. Eu ganho, meu cliente ganha e, principalmente, o cliente final, o cliente desse meu cliente, também vai ganhar. Então, quando a gente pensa nisso, sem dúvida nenhuma, a negociação vai ter bons resultados. Interessante esse processo negocial que você está falando, mas uma das coisas que eu vejo na negociação interessante é a ideia de você sensibilizar o outro, você influenciar o outro. Tem aí um pouco da arte da conquista, né? Então é um pouco interessante essa ideia de você ter uma relação muito clara, muito efetiva com outra pessoa para fazer isso. Isso tem nome, né? Como é que isso chama? Fala um pouco para a gente sobre essa ideia dentro da programação neurolinguística. Então, sempre que eu sou procurada por alguma empresa, por algum político, para poder treinar essa parte de negociação, de venda, eu sempre falo o seguinte: o teu primeiro objetivo, a tua primeira intencionalidade tem que ser se conectar com o seu cliente. Como você vai se conectar com o seu cliente? Como você vai conquistar esse cliente? Como você vai criar pontes entre você e o seu cliente? Na programação neurolinguística, isso tem um nome que é rapport. Como eu crio o rapport com o meu cliente? No meu dia a dia, eu já crio rapport com as pessoas. A diferença de novo, quando a gente fala em treinamento, eu posso aprender a criar rapport. Eu posso aprender a usar as ferramentas para me conectar com o cliente. E o mais legal de tudo eu posso aprender a identificar se eu criei rapport com esse cliente. Né? Eu não preciso necessariamente, às vezes, se você procurar na internet o que é rapport, as pessoas vão estar falando espelhamento, 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 espelhamento. Na verdade, depois que você estuda tanto, você aprende que criar conexão com a outra pessoa nada mais é do que eu me interessar pelo outro. A partir do momento que eu me interesso pelo outro, a partir do momento que eu me interesso naquilo que a outra pessoa está dizendo, verdadeiramente, o meu corpo libera feromônios, né? Ele libera cheiros que faz com que a outra pessoa identifique que eu verdadeiramente estou me interessando por ele, pelo que ele está dizendo. E aí a criação de rapport é automático. Então, não preciso ficar estudando como que eu crio esse espelhamento. Eu posso simplesmente me interessar verdadeiramente pelo que o cliente está falando, ouvir verdadeiramente o que ele está dizendo e não simplesmente falar, nossa, olha, quando ele é capaz de falar o que ele está dizendo, eu vou dizer isso, 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 isso.
Não, eu vou ouvir realmente o que ele está dizendo. E aí essa criação de conexão, né, essa criação de rapport vai ser automático. O bacana é, se eu estudo isso, eu vou observar nesse meu cliente se a gente criou rapport. E se a gente não criou, mesmo eu fazendo tudo isso, eu vou observar algumas coisas que o rapport me ensina. Que é tom de voz, que é velocidade, que é gesticular, né, o que ele está fazendo, que é, às vezes, eu observar a roupa, que é observar, identificar alguns pontos em comuns. Então, assim, é uma ferramenta incrível e, de verdade, se eu puder falar para as pessoas que estão nos ouvindo, o que essa pessoa deve focar de tudo que a gente falou aqui, foca nisso. Foca como criar conexão com a outra pessoa. Porque, às vezes, a gente foca em estudar gatilho mental. Eu vou estudar gatilho mental, eu vou estudar persuasão, eu vou estudar manipulação. Mas, se eu não estudar conexão, as chances dessas outras ferramentas darem certo são muito menores. Então, se tiver que estudar uma única coisa, estude conexão, estude rapport. Assim, é o principal, na minha opinião, na minha experiência, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já aprendi, principalmente de tudo que eu já ensinei. Interessante isso, né? Você falou uma palavra interessante aí, persuasão. Isso tem a ver com conquistar as pessoas. Mas é interessante a ideia do rapport, quer dizer, você se apresentar da maneira adequada, você tem que atrair a outra pessoa, né? E eu queria aqui levar a nossa conversa para os finalmente, mas para falar um pouco sobre a escuta ativa, né? Quer dizer, você tem que escutar ativamente a outra pessoa na medida em que você compreenda a outra pessoa, porque a hora que você compreende a outra pessoa, naturalmente você começa a se comportar como a outra pessoa e você vai passar a ser compreendido, né? Então o diálogo passa a ser adequado, as coisas começam a melhorar dentro do processo negocial ali, né? Isso é muito interessante. E veja que por trás disso nós estamos tomando decisões o tempo inteiro, né? Você tem que decidir fazer isso, decidir fazer aquilo. E quantas decisões inconscientes estão no meio desse processo, não é? É muito isso, assim, eu acho que é o Mandela, né, que falava que se você falar com o outro na língua dele, ele vai te compreender. Se você falar numa língua comum, então, por exemplo, se eu falar com um americano em inglês ou com um italiano em inglês, ele vai me compreender. Mas se eu falar na língua dele, no que ele está habituado, na simplicidade ou na sofisticação, se eu adaptar a minha linguagem a esta pessoa, por isso que é importante que eu preste muita atenção no outro, né? Que eu ouça o que o outro está falando. Se eu adaptar tudo isso que eu estou fazendo, a língua desta pessoa, né? A forma que essa pessoa, a linguagem, né? Na verdade, desta pessoa, as chances de sucesso é muito maior, sem dúvida nenhuma. E tudo isso é intencionalidade. Tudo isso é eu saber exatamente onde eu quero chegar. Tudo isso e o mais legal de tudo isso é treinável. Eu posso me tornar uma pessoa extremamente persuasiva, eu posso me tornar uma pessoa extremamente carismática, eu posso me tornar uma pessoa que realmente faça diferença quando chega. Parece uma energia, sabe? Algumas pessoas têm isso nato, isso aí é maravilhoso. Mas mesmo as pessoas que têm isso nato, se ela aprender a focar, a canalizar esse carisma todo, essa energia toda, para aquilo que realmente vai trazer resultados para ela vai ser uma pessoa muito bem sucedida, sem dúvida nenhuma. Pois é. Olha, Mari, foi um prazer falar com você. A internet deu uma judiada na gente aí, deu umas travadinhas aí, mas acho que você ficou absolutamente muito bem. Olha, eu queria te agradecer, eu queria que você se despedisse do pessoal que está assistindo a gente aí. E fala aí, para a gente encerrar.
A única coisa que eu tenho que dizer, de novo, né? Muito obrigado pela oportunidade. E para quem está vendo, para quem ouviu tudo aquilo que a gente falou, a minha dica é: tenha intencionalidade naquilo que você quer. Né? Se a gente for ler livros aí de autoajuda, O Segredo, tudo eles falam o quê? Escreva o que você quer. Por que você escreve? Porque você manda comandos para o seu cérebro, o que ele tem que prestar atenção. Então, tenha a intencionalidade. Onde eu quero chegar? Eu quero aqui. E aí, baseado no que eu escrevi, eu vou ver quais são os caminhos. Então, se eu quero ser um bom líder, o que eu tenho que ter, o que tem um bom líder, que eu posso ir atrás, que eu posso melhorar, que eu posso treinar, que eu posso aprender e ter junto de mim pessoas que vão fazer com que eu chegue neste objetivo, né? Por exemplo, na liderança, por exemplo, na negociação, não importa. Quem são as pessoas que vão me levar até lá? Quem são as pessoas que já estão lá que eu posso seguir? Então, por isso que é importante eu saber onde eu quero chegar, porque quando eu sei quais são as estratégias que eu tenho que tomar. Então, vamos ter intencionalidade. Informação é poder. Então, vamos usar esse poder a nosso favor. E muito obrigada. Muito obrigado, Mari. Gente, eu queria mais uma vez falar para vocês do projeto da Arte de Tomar Decisões. Visite o nosso site, conheça, nós temos mentorias voltadas para pessoas, para equipes, um masterclass voltado para empresas, um treinamento onde o processo decisório é o pano de fundo. Em todas as decisões que tomamos, nós precisamos de ferramentas, essas ferramentas que a gente trabalha. Nos procure, veja o nosso site. Até mais!